E assim, agradecidos que estamos por mais uma vez estarmos aqui, reunidos na realização deste Evangelho no lar. Elevamos o pensamento a Deus, ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, Mestre amado, querido, modelo e guia. Agradecemos a equipe espiritual que nos acompanha. E assim, calmos, tranquilos e serenos que somos e estamos, vamos dar início à realização deste Evangelho no lar, que possamos ler com calma, com atenção, e que possamos praticar este Evangelho em nosso dia a dia, no nosso cotidiano, junto à nossa família, aos nossos amigos, aquelas pessoas próximas, que possamos estar em paz com todos eles. Pai amado, Mestre Jesus, fique conosco não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E dando início ao nosso Evangelho de hoje, estamos aqui no livro de harmonização, de preparo, que é o Palavras de Vida Eterna, do Francisco Cândido Xavier, mediante Espírito Emmanuel. Então o Emmanuel nos traz aí uma série de palavras, uma série de lições, uma série de ensinamentos. E aqui vamos no item 44, lição 44, ou capítulo 44, ação. E ele começa falando o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Isso foi dito por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça. E analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem, porque em verdade todos somos diariamente constrangidos à ação, e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Emmanuel sendo Emmanuel, nessa lição, em que ele nos coloca, né, chama ação, justamente porque todos nós que estamos aqui, que somos seres espirituais e vivendo esta experiência corpórea, nós agimos, né, sabemos que existe aí o nosso espírito que quer fazer coisas, o perispírito é o instrumento que nós usamos para agir junto ao nosso espírito, como teve agora o seminário da Federação, cujo tema foi perispírito, um seminário muito interessante lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu acompanhei metade, porque a outra metade eu tive um outro trabalho lá no Centro Espírita Laços Eternos, né, da festa julina, e não pude acompanhar o restante. Mas de qualquer forma, o que é importante a gente perceber é que existem aí várias ações, né? Ele coloca ali os verbos sentir, pensar, desejar, falar, enfim. E ele coloca na primeira pessoa do plural, porque todos nós fazemos isso. Só que ele coloca as ressalvas, porque não é apenas agir, né? A lei do trabalho, vamos colocar assim, nós que somos seres espirituais que estamos trabalhando, não é simplesmente sair fazendo qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho, ou trabalhando alucinadamente por muitas horas. Não é isso, não é essa a proposta de nós trabalharmos. É trabalharmos no bem, é trabalharmos na direção
da luz, da paz, da produção, da boa intenção, porque tem o ditado, né, que o pessoal fala que de má intenção de boa intenção o inferno está cheio, mas a nossa intenção é o que rege, na verdade, a nossa vibração, a nossa frequência vibratória. Então, se nós temos um bom pensamento, uma boa intenção, ainda que hajamos na ignorância, porque nós sabemos que o estudo, nem todos têm o estudo, e às vezes a pessoa ela fica num cercado de uma certa ignorância por ela mesma, né? Porque ela mesma não quer interagir, não quer melhorar, não quer ser diferente. E aí às vezes as pessoas elas ficam nessa coisa dessa insegurança e dessa ignorância. Mas nós que conhecemos a doutrina, que estudamos, que sabemos, temos a consciência da nossa responsabilidade enquanto seres espirituais. Então que a gente possa de fato levar esses ensinamentos e pensar sobre as intenções das nossas ações. Se a gente está realmente conduzindo esse nosso pensar, esse nosso falar, esse nosso agir, esse nosso aprender, esse nosso sentir, enfim, tudo isso que nos é ação, de uma forma assertiva, mas também direcionada ao bem, à evolução humanitária, à evolução dos seres, né, de todos os seres deste planeta, deste plano, deste mundo de provas e expiações. Será que a gente está realmente agindo no amor, fazendo o amor, sendo o amor? É essa a grande reflexão, o grande pensamento que nós temos aí no nosso fazer, na nossa produtividade, né? E hoje vamos então ao nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, iniciar um capítulo novo. Oba! Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo que vai falar sobre o que é preciso entender por pobres de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, instruções dos espíritos, orgulho e humildade e missão do homem inteligente na Terra. Então vamos lá, vamos ler aqui o que é preciso entender por pobres de espírito. Vou ler aqui os itens 1 e 2 para a gente discutir um pouco. E diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está em São Mateus capítulo 5, versículo 3. Item 2. A incredulidade se divertiu com essa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e da sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados na sua própria pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os eleva senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para o bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-lo por inapelável.
se recusam a admitir o mundo invisível e podem extra-humano e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, o que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Quando seus olhos serão abertos e reconhecerão o seu erro. Meu Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural. De vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Gente, valeu a pena, né? Esse trecho é um trecho potente, importante, em que nos é discutido e incutido que nós temos que ser pobres de espírito no sentido de sermos humildes, né? Às vezes, muitas vezes a gente sente orgulho por coisas tão pequenas, coisas materiais, conquistas, posições, carro, casa, celular, enfim, coisas materiais que a gente sabe que ficam aqui na Terra e nem o nosso corpício a gente vai levar, né? Nós vamos desencarnar e levar o nosso perispírito daqui. Então, que a gente possa realmente pensar, né? Que ele fala dos homens da ciência que muitas vezes ficam nessas pesquisas e se acham superiores, muitos não acreditam em Deus, ou quando acreditam, não acreditam que Deus possa ser superior a eles, né? E colocam um Deus como algo que pode se rebaixar a eles, ou ser inferior a eles, né? Ou estar sujeito às suas vontades, seus interesses, seus desejos. E a gente sabe que não, né? Deus, ele sempre existiu, né? Deus, ele está fora dessa lógica tempo-espaço. Ele deseja que nós busquemos através da nossa prática do bem, da nossa prática do amor, da evolução espiritual. E ele nos espera pacientemente porque ele é um pai amoroso, que entende que nós falhamos, que somos falíveis, porque ainda temos, né, ainda mais nós que estamos neste mundo de provas e expiações, sentimentos amargos, ainda somos ingênuos, ainda lidamos com a maldade no mundo, e por isso mesmo ele nos espera. Jesus também, né, como nosso grande irmão, ele nos apoia, ele nos ajuda, ele nos dá, Deus nos dá
infinitas possibilidades de reencarnação para que a gente possa evoluir, crescer, moral, intelectualmente, mas ele nos espera. Então que a gente possa realmente refletir em cima disso, tá? E agradecidos que somos e estamos por este Evangelho, vamos elevar o pensamento em formas de vibração, mas antes vamos pedir que a equipe espiritual que aqui se faz presente possa fluidificar as águas da caixa d'água, da tubulação. As águas dos nossos corpos, nesse momento, recebem a melhoria, o remédio, o emplastro, o nosso corpo físico e espiritual, se assim for de nosso merecimento, ao termos contato com essas águas. E assim, vamos emanar energias a partir do muito que recebemos, para as pessoas que necessitam, para moradores de rua, para as pessoas que comprazem em fazer o mal, que passem a refletir e praticar o bem, por aqueles que sofrem do corpo, da alma. Vamos mandar vibrações para os nossos idosos, abandonados nas ruas, pelas nossas crianças também soltas das ruas. Vibramos pelos espíritos encarnados com tarefas definidas, vibramos pelos adoentados, pelos presidiários, pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da educação, que todos sigam firmes em seus propósitos. Vamos vibrando pela confraternização de todos os povos, em especial os povos em conflito, pela confraternização religiosa, pelos que trabalham no bem, e pedimos permissão para vibrarmos por nossos parentes, amigos, pelos nossos familiares e por nós mesmos. E agradecidos que estamos, vamos elevando o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual. Agradecemos por mais uma presença aqui nesta realização deste Evangelho, que possamos estar aqui reunidos na próxima realização desta prática. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.